Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre avaliação de empresas, né, ou valuation. Vamos começar falando, né, o que é o valor de uma empresa, o que a gente busca, né, quando faz esse processo de avaliação. Então, determinar o valor de uma empresa, na verdade, é apurar o valor que ela tem a partir da identificação de suas variáveis econômicas e financeiras mais importantes, né, e da projeção de como essas variáveis vão evoluir com o passar do tempo. Então, na verdade, a gente coloca que todo ativo, né, toda empresa, vale pela sua capacidade de geração de fluxo de caixa ao longo do tempo. Então, o processo de avaliação ou valuation, ele tem por objetivo, né, determinar o valor da empresa, considerando essa questão, né, de qual é a capacidade que essa empresa possui de gerar fluxos de caixa, retornos, né, entradas ao longo de um período, ao longo do tempo. O objetivo do valuation, né, por que uma empresa faz, né, por que ocorre esse processo de avaliação de empresas. Então, eu vou citar para vocês aqui agora alguns objetivos do processo de valuation, por que as empresas, em algum momento, precisam determinar qual é o seu valor, de fato, né. Então, o primeiro objetivo, né, eu acho que um dos maiores motivos para que se faça uma avaliação da empresa é apurar o valor da companhia a fim de viabilizar, por exemplo, operações de fusão, aquisição, né, enfim, troca de controle da empresa. Calcular o preço justo da ação na bolsa. Então, esse é o principal objetivo do que a gente chama de escola de análise fundamentalista. Então, para recomendar a compra ou a venda de ações, né, muitas organizações, né, muitos analistas utilizam o valuation. Então, eles calculam qual seria o preço justo de uma ação, né, e com base nesse preço recomenda ou não a compra ou a venda de ações. Porque a gente fala no valuation do ponto de vista, né, de fazer uma avaliação da empresa com algum objetivo, pode ser gerencial, interno, ou pode ser externo, né, para dar uma satisfação aos interessados em, por exemplo, comprar ações da empresa, ok? Ou grandes grupos fazerem aquisições, né, fazerem fusões, enfim. Então, são por esses objetivos, né, seja internos ou externos, que se faz o processo de avaliação de uma empresa. Um outro objetivo é apurar o valor da companhia para o caso de entrada ou saída da bolsa. Então, sempre que uma empresa vai entrar no mercado de ações, né, abrir o capital, ela precisa dessa avaliação para estimar o valor de lançamento, né, das suas ações na bolsa. Outro objetivo é remunerar os executivos e funcionários da empresa para as empresas que utilizam, né, a criação de valor para o acionista como uma forma de remuneração. Então, quando os executivos da empresa têm sua remuneração atrelada à capacidade de criação de valor para o acionista, então é preciso fazer, né, a avaliação para poder calcular o valor que vai ser a remuneração desses executivos. Um outro motivo é orientar a gestão estratégica da empresa, né? Então, você faz, né, o cálculo da avaliação para fazer as simulações de impacto das ações, migração de valor, ciclo de vida da empresa. Então, sempre que a empresa vai fazer um planejamento estratégico, por exemplo, ela pode fazer um processo de avaliação, né, para fazer as simulações dos impactos que as ações estratégicas vão ter sobre a parte de valor da empresa. E também para os casos de processos judiciais, né? Herança, testamento, haveres. Então, sempre que é necessário determinar o valor de uma companhia, é esse processo, né, de avaliação que vai auxiliar. Porque quando a gente está no âmbito de pequenas empresas ou de empresas de capital limitado, né, sociedades limitadas, ou até
companhias, sociedades anônimas, mas de capital fechado, o processo de determinar o valor da empresa ele é mais simples, né? Digamos assim, porque você não tem muitos envolvidos, não tem muitas variáveis, não tem o impacto do mercado sobre aquela companhia. Então, essa questão de determinar o valor justo da companhia, ela é mais digamos assim, voltado, ela é mais usada, né, para companhias de capital aberto, onde a determinação do valor não é simples, porque o valor contábil simplesmente não traduz, né, a realidade patrimonial da empresa, a realidade, né, de valor da empresa. Então, é nesses casos que o valuation se faz necessário. Bom, aqui eu coloquei para vocês alguns mitos que existem sobre o processo de avaliação. Então, antes de entrar no processo, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Então, eu coloquei como primeiro mito que uma vez que os modelos de avaliação são quantitativos, a avaliação é objetiva. Isso é um mito. A avaliação de empresas, por mais que ela utilize de modelos quantitativos, muitas vezes, mas não tem nada de objetivo em uma avaliação, porque ela parte, né, muitas vezes, na maior parte das vezes, ela parte de projeções, né, de dados que são estimados, desde de valor até risco, retorno. Então, tudo isso que é estimativa leva a uma característica de subjetividade, né? Porque você vai assumindo aproximações para conseguir fazer as projeções. Então, utiliza muitas vezes de técnicas quantitativas para determinar o valor da empresa, mas o processo como um todo não é um processo objetivo, ele tem muita subjetividade. O mito 2 é que uma avaliação bem pesquisada e bem feita é eterna. Também é mito, né? A avaliação ela precisa ser feita constantemente, porque justamente pelo fato de trabalhar com previsões, né, com projeções para o futuro, é importante sempre avaliar para ver se aquilo que foi projetado, né, está sendo realizado conforme foi projetado. Às vezes muda alguma coisa na estrutura da empresa, seja na estrutura societária, seja na estrutura de capital, né? Enfim, muda a gestão e aí mudam as formas, né, as decisões estratégicas, os planos estratégicos. Então, a avaliação, ela tem sim que ser bem pesquisada, bem feita, mas ela não é eterna, precisa ser feita constantemente, né, periodicamente. O mito 3 é que uma boa avaliação oferece uma estimativa precisa de valor. Nem sempre. Uma boa avaliação é aquela que utiliza as melhores ferramentas disponíveis no momento, de acordo com a realidade da empresa. Então, não é com base na estimativa precisa de valor, porque muitas vezes essa estimativa não é tão precisa, mas se num dado momento a única forma de fazer a avaliação é utilizando um método que talvez não dê uma resposta tão precisa, mas se a única forma de fazer naquele momento é aquela, é uma boa avaliação, ok? É melhor fazer dessa maneira do que não fazer. O mito 4 é que quanto mais quantitativo o modelo, melhor a avaliação. Também não é dessa forma, né? Pode ser que a empresa consiga uma excelente avaliação utilizando o modelo somente quantitativo, embora o modelo somente quantitativo nem exista, né? Apenas quantitativo. Mas, então, a empresa pode conseguir, de alguma maneira, fazer a sua avaliação da maneira mais quantitativa possível, mas isso não significa que vai ser para ela a melhor avaliação. E o mito 5 é que o mercado geralmente está errado. Também é mito, e ele existe porque existe uma das técnicas, né, um dos métodos, não vou nem chamar de técnica porque é mais um método mesmo, né, são complexos, são métodos. Um dos métodos de avaliação
é com base justamente na comparação, né, entre o valor de mercado da empresa que se está avaliando e dos seus semelhantes, né, dos seus pares. Então, existe esse mito que não é justo fazer dessa maneira porque o mercado geralmente está errado. Mas a gente não pode partir dessa premissa de que o mercado geralmente está errado, porque isso não é verdade, né? Às vezes ele está errado, às vezes não. Então, são esses 5 mitos que a gente precisa quebrar antes de começar a falar sobre avaliação. Sobre os métodos para avaliação, eles são muitos, né? Nós temos uma infinidade, né, uma infinidade de possibilidades de métodos e formas de fazer a avaliação de empresa. Alguns mais acadêmicos, outros mais de mercado, né? Então, alguns métodos mais acadêmicos, mais teóricos, outros sem muita teoria, mas mais práticos, né, de mercado. E em virtude do tempo que nós temos, da carga horária que nós temos para trabalhar nessa disciplina, eu vou passar para vocês 3 métodos que são muito utilizados, embora a gente vá trabalhar com um deles, né, de forma prática, mas eu vou falar um pouquinho sobre os outros 2. Então, eu coloquei primeiro aqui, é o que a gente vai usar, né? É o fluxo de caixa livre descontado. O fluxo de caixa, ele consiste em uma análise fundamentalista com base em projeções de longo prazo. Ele reflete as melhores estimativas da gestão quanto ao desempenho financeiro futuro da companhia. Então, esse método, ele utiliza a ideia de projetar fluxos de caixa para o futuro e trazer esses fluxos a valor presente. E aí a gente tem o valor presente da companhia. E é com base nesse valor que se faz, né, a análise que motivou a avaliação. Então, é uma técnica muito utilizada, é recomendada, né, um método muito utilizado, é recomendado pela Comissão de Valores Mobiliários no Brasil. E a gente já conhece muito dentro da área de finanças o princípio do fluxo de caixa descontado, porque ele trabalha com o valor presente, né? Então a gente trabalhou até pouco tempo atrás aí com o VPL, né? O valor presente líquido de projetos. Então aqui o método é o mesmo, muda algumas coisas, né? Porque na verdade uma empresa não é um projeto, ele é algo contínuo. Então, um projeto você consegue fazer uma estimativa para uma determinada vida útil, né, de utilização de máquinas, enfim. Então, os projetos eles têm um prazo limitado. A empresa não. Então, quando você projeta um fluxo de caixa, né, para poder fazer o desconto, trazer o valor presente, você vai ter uma parte de projeção explícita, né, para um período onde você de fato vai projetar, né, o retorno líquido de cada período, de cada ano. E depois a gente precisa colocar o cálculo da perpetuidade, assumir, né, uma perpetuidade com ou sem crescimento, porque a empresa é algo que é contínuo, né? Ela não vai acabar ao final de 5 anos se você fizer uma avaliação só para 5 anos. Então, tem algumas características um pouco diferentes, é lógico, da avaliação de projetos, né, por meio de VPL, mas a lógica principal é a mesma. Tá? Então, esse é o fluxo de caixa descontado, que avalia, né, a empresa com base nos fluxos futuros que ela é capaz de gerar, trazidos a valor presente, descontados pelo custo de capital da empresa. Um outro método muito utilizado são os múltiplos de mercado. Os múltiplos, a avaliação por múltiplos, ela apura o valor, né, das ações da companhia com base na aplicação de múltiplos de valor de mercado de empresas que a gente chama de comparáveis, né, que têm características semelhantes à que está sendo avaliada, para se fazer uma base, né, de comparação. Esse método leva em consideração as expectativas de valor de mercado das companhias comparáveis. Então, você calcula múltiplos, por exemplo, um múltiplo é preço-lucro.
Então, esse é um múltiplo e você calcula vários múltiplos, né, de uma companhia e compara esses resultados com os múltiplos de companhias semelhantes, né? E com base nisso você determina o valor da empresa. Esse método ele sofre uma crítica, né, de que o valor de mercado das ações ele pode ser afetado muitas vezes, né, e muitas vezes por fatores que não possuem relação com o desempenho da empresa, desempenho da companhia. Então, você vai comparar múltiplos de companhias que são de fato comparáveis, mas nós não podemos assumir que o valor de mercado das ações dessas duas companhias, por exemplo, né, que estão sendo comparadas, sofreram impacto de ações internas, por exemplo, né, do desempenho de fato da companhia. Essa diferença ou essa similaridade, né, no valor das ações pode ser ocasionada por fatores que nada tem a ver com o desempenho da companhia de fato. Então, esse é uma crítica, né, que esse método sofre, porque você chega a um valor, mas na verdade talvez aquilo é um valor de momento, né, ocasionado por ações que a companhia não motivou, né, e que com o passar do tempo isso não se sustenta. Então é uma crítica, mas é um método muito utilizado. E o terceiro que eu coloquei aqui é o valor patrimonial. Então esse método ele estima o valor por ação com base no patrimônio líquido da empresa. Então, a grande falha dele, né, ou as grandes falhas, é que ele não captura, né, a possibilidade futura de geração de valor para o acionista. Ele pega, né, o valor atual da empresa e esse valor contábil nem sempre reflete a perspectiva econômica, né, de geração de valor que a empresa possui. Então, de repente, ela tem um valor patrimonial que não é capaz de traduzir, na verdade, todo o potencial de geração de valor que ela tem. E isso acaba, né, atribuindo à empresa um valor menor do que, de fato, é o que ela teria por um outro método. A avaliação, então a gente vai entrar agora, de fato, né, no processo de avaliação pelo fluxo de caixa livre descontado ou free cash flow, né, então, que é a tradução, que é o termo em inglês. E aqui, pessoal, cabe uma ressalva, porque nós temos como abordar, né, o fluxo de caixa descontado estritamente com base na teoria, uma coisa acadêmica, que tem termos até um pouco diferentes, né, dos que eu vou usar aqui com vocês, ou a gente pode utilizar o fluxo de caixa de maneira estritamente técnica, né, como os profissionais de mercado muitas vezes utilizam. O que eu fiz aqui para essa disciplina foi uma mescla. Eu peguei um pouco da teoria e um pouco da prática. Por quê? Normalmente, a gente pode ficar, quando vai trabalhar a avaliação de empresas, apenas no campo da teoria, né? Então, abordando tudo que os estudiosos, pesquisadores, né, já publicaram, já estudaram a respeito dos métodos de avaliação de empresa, estudar a fundo cada um dos métodos, quais premissas que eles adotam, qual o modelo matemático por trás de cada um deles. E são muitos, né? O que cada um tem de ponto positivo, de ponto negativo, passar alguns exemplos para vocês, né, de avaliações, para vocês identificarem a diferença entre, né, cada um dos métodos, os resultados, né, numa mesma empresa, os resultados, né, o valor dela por diversos métodos. Então a gente pode poderia, né, ficar nesse campo teórico apenas e vendo um pouquinho da prática, mas só como exemplo. Ou a gente poderia trabalhar estritamente um modelo prático, né? Olha, é assim que funciona, é só jogar nessa fórmula e é esse o resultado, que é o que o mercado, né, muitas vezes o pessoal técnico faz. Ou pegar um pouco da teoria e aplicar com determinadas ressalvas, né, fazendo algumas aproximações, trabalhar na prática. Aí um método só, porque não dá tempo, né, em virtude da carga horária da disciplina, a gente trabalhar tudo dessa forma.
Então, eu optei nesse caso, até pelo perfil da turma, né, de ter percebido nas últimas aulas, né, vocês bastante interessados no assunto, participativos e com vontade, né, de experimentar um pouco a prática de mercado. Então, eu optei por trabalhar só um método com vocês de maneira prática, né, que é o fluxo de caixa descontado. Resgatei uma teoria, né, que tem até, eu coloquei um artigo científico para vocês na plataforma, a gente vai falar um pouco sobre a teoria, mas dei um viés mais técnico, mais prático para a aplicação desse método, ok? Do fluxo de caixa descontado, para que vocês possam experimentar, né, na prática, fazer a avaliação. Muitas vezes na área de finanças, eu já falei isso para vocês, aplicar o método não é o complicado. O complicado é conseguir fazer a projeção de dados e depois jogar esses dados no método, é a parte mais simples, né? Então, o complexo é captar os dados, o complexo é fazer a estimativa, fazer a projeção, né? Que aí é onde entra a parte muito subjetiva do processo. Então, eu acho interessante que vocês tenham a oportunidade de praticar um pouco isso também. Então, a gente vai falar um pouco da teoria e um pouco da técnica, ok? Na lógica do fluxo de caixa descontado, só mais um detalhe, vocês podem encontrar nomenclaturas muito diversas para a mesma coisa. Porque alguns autores vão chamar de FCD, fluxo de caixa descontado. Pronto. Simples assim. Outros vão falar fluxo de caixa livre descontado. Então, você já encontra a sigla FCLD. Alguns autores utilizam a sigla em inglês. Então, no caso, Free Cash Flow, você vai encontrar FCF. E aí, se você vai utilizar na área técnica, né, olhando material mais técnico, avaliação prática, normalmente você encontra as siglas todas em inglês. Na literatura, né, na parte acadêmica, a gente já encontra muitas siglas em português. Outra coisa, eu coloquei aqui duas abordagens possíveis dentro do fluxo de caixa descontado, porque não é uma abordagem só, né? Você pode encontrar duas até três. Eu coloquei aqui o fluxo de caixa livre para o acionista e o fluxo de caixa livre para a empresa. A gente vai trabalhar com o fluxo de caixa livre para a empresa, que é também conhecido como fluxo de caixa operacional. Então, se você encontrar aí modelo FCO, é esse que a gente vai utilizar, que é o fluxo de caixa operacional, que é o fluxo de caixa livre da empresa. A diferença básica é que quando a gente apura o fluxo de caixa livre da empresa, a gente vai utilizar o fluxo de caixa operacional, né? Considerando o custo ponderado de capital, porque nós temos dentro da empresa capital próprio e capital de terceiros. Quando a opção é por calcular, né, por apurar qual é o fluxo de caixa livre para o acionista, a gente só trabalha com a parcela do capital próprio. Então, a projeção do fluxo de caixa é um pouco diferente, ok? Aqui, depois eu vou falar para vocês que eu já assumi uma aproximação técnica também no resultado, mas por enquanto vamos seguir aqui para não confundir. Então, a gente vai trabalhar com o fluxo de caixa livre da empresa com base no fluxo de caixa operacional projetado, ok? Então, vamos seguir para a gente ver como que funciona isso daí. O fluxo de caixa livre do acionista, você pode encontrar muito comum você encontrar FCA e FCO. Fluxo de caixa do acionista, fluxo de caixa operacional, né? Associa o operacional sempre ao da empresa, né? Então, vamos lá. Aqui eu coloquei as etapas para a elaboração do valuation, pelo método do fluxo de caixa descontado. Então, o primeiro passo é definir o ciclo de vida da estimativa. Então, por exemplo, com base no amadurecimento dos investimentos feitos e em execução. Quando a gente está falando de uma empresa, ela tem, né,
a premissa da continuidade. Você não sabe quando uma empresa vai acabar, ou se ela nunca vai acabar. Então, a gente precisa definir qual vai ser o ciclo de vida dessa estimativa. Esse ciclo de vida geralmente é definido com base nesse amadurecimento dos investimentos que a companhia fez. Então, se você vai começar a fazer uma avaliação a partir de 2021 e ela tem projetos que estão em implantação e a expectativa é que eles estejam, né, no auge do amadurecimento em 8 anos, você vai projetar um ciclo de vida da estimativa, né, que a gente chama de período explícito, para 8 anos. Na literatura, coloca-se, né, os métodos acadêmicos, né, a parte teórica dos modelos, eles preveem que o ideal é fazer a projeção da estimativa real, ano a ano, para até 10 anos. E a partir do 11º, fazer a estimativa do que a gente chama de perpetuidade. Mas na área técnica, né, no mercado, é mais comum fazer com base no amadurecimento dos investimentos, né? Então, pode ser 5, 6, 8 anos ou mesmo 10, ok? Esse período de ciclo de vida da estimativa é o período para o qual a gente vai estimar ano a ano o fluxo de caixa operacional, que é o item 2, né, das etapas para elaboração. Então, definido o ciclo de vida da estimativa, a gente faz, né, a estimativa do fluxo de caixa operacional para esse período. Eu vou mostrar para vocês como que a gente apura. Semelhante a uma DRE, trabalhando projeções para se apurar qual é o fluxo de caixa, né, operacional daquele período. E aí se faz anualmente. Em seguida, a gente estima a taxa de desconto da empresa, que é o custo médio ponderado de capital, geralmente, né? Se ela tiver em sua estrutura de capital, se ela tiver capital de terceiros e capital próprio. Em seguida, a gente vai estimar o valor terminal, valor terminal ou perpetuidade, que é a parte do fluxo, né, que a gente não vai mais estimar anualmente. Se o ciclo de vida da sua estimativa, o período explícito, é de 8 anos, você vai fazer estimativa anualmente, né, fazendo os ajustes de crescimento ou de redução de receita, por exemplo, por 8 anos. A partir do 9º, a gente faz uma estimativa por meio de perpetuidade ou valor terminal, porque a gente não sabe até quando essa empresa vai existir. Então, é feita uma estimativa em cima da perpetuidade. A quinta etapa é calcular o valor da empresa. Aí, de fato, você vai trazer tudo a valor presente, tanto o fluxo de caixa, né, operacional, que você estimou para o período estabelecido, quanto a perpetuidade. Então, a gente traz tudo a valor presente pela taxa de desconto. Esse valor que vai ser encontrado é o valor da empresa. Se a gente quiser fazer uma simplificação para apurar qual é o valor da empresa para o sócio, você vai pegar o valor da empresa menos as dívidas, né? Tira a parte que é de terceiros e acrescenta o caixa que ela tenha naquele período. Então, você chega no valor da empresa para o sócio, ok? Então, essas são as 5 etapas, né? Digamos assim, as 6 etapas, desculpa, eu falei 5 porque na quinta você já fez a avaliação, né, da empresa. Até a 5ª etapa, o valor da empresa já está determinado. O 6 é se você quiser fazer uma estimativa do valor da empresa para os sócios, ok? Então, pessoal, aqui a gente vai passar por uma planilha, depois eu vou disponibilizar essa planilha para vocês, né? Vocês podem utilizar como base para fazer a avaliação, seja de exemplos que eu vou trabalhar com vocês, ou da tentativa de fazer mesmo de fato, né, a avaliação com base em alguma empresa de capital aberto, que vocês conseguem obter os dados na internet. Bom, aqui a gente começa com o balanço simplificado da empresa, né, 31/12/2019, valor total do ativo 21.600,
distribuído aqui de forma simplificada, é claro, né? Imobilizado, estoque, contas a receber e caixa. Passivo também 21.600, né? Dividido em patrimônio líquido, bancos, outras contas a pagar e fornecedores. E aí, com base nessas informações, a gente consegue identificar qual é o investimento operacional líquido, ou seja, aonde o capital, o que está sendo, né, financiado pelo capital próprio, pelo capital de terceiros, tirando aqui o passivo circulante, as obrigações de curto prazo, né, que são atividades operacional que não caracterizam investimento. Então, nós temos aqui o investimento operacional líquido de 20 mil e o capital próprio, capital de terceiros, também 20 mil, né? Eu coloquei algumas observações aqui, porque anualmente esse valor, esse investimento operacional líquido, ele precisa ser capaz, né, de gerar caixa para cobrir o custo do capital de terceiro e do capital próprio, né? Senão não justifica o investimento. A observação 2 é que a empresa vale pela capacidade do seu investimento operacional líquido gerar caixa operacional no futuro. Então, o valor dela está diretamente atrelado a essa capacidade, né, desse investimento gerar caixa operacional no futuro. E aqui, só porque a gente usa muitos termos, né, então para a gente ir se familiarizando com eles, caixa operacional, fluxo de caixa operacional, geração de caixa operacional, mesma coisa, ok? Aqui eu coloquei uma planilha modelo para o cálculo do fluxo de caixa descontado, né? Então, primeiro a gente apura o fluxo de caixa operacional e aí depois a gente vai fazer o desconto, vai ver como que funciona. Então, isso daqui é uma projeção para 2020, o valor presente dessa projeção que está nesse exemplo aqui é 2020, né? Porque é o ano em que nós estamos. Então, a estimativa para esse ano está aqui. A receita, e aí, pessoal, esquece pandemia, né? A gente está trabalhando num universo paralelo aqui, não tem pandemia afetando, então a gente vai partir do princípio que 2020 é um ano que pode ser base para os próximos anos de valuation, o que na prática hoje em dia não poderia ser feito, né? Porque o fluxo de caixa de muitas empresas no mundo inteiro, não só no Brasil, não vão refletir a realidade para que você faça projeções em cima dele. Mas aqui no nosso exemplo hipotético pode ser assim. Então, a gente tem aqui uma previsão de receita bruta de 10 mil, impostos, custos e despesas operacionais representam 7 mil, então está negativo aqui. Lembra que isso é uma estrutura de DRE, demonstração de resultado do exercício, onde a gente parte de uma receita e vai subtraindo, né, todos os elementos negativos e somando eventualmente elementos positivos. Então, nós temos aqui deduzindo, né, subtraindo da receita os impostos, os custos e as despesas, 10 mil menos 7, a gente chega aqui num lucro operacional de 3 mil. Falta tirar dele, subtrair dele os impostos federais, né, imposto de renda, sobre o lucro operacional, que é de 34%. Então, aqui essa planilha está toda com fórmulas. Se você jogar aqui, você já vai identificar, né, que a gente está subtraindo os 34%, né, apurando, na verdade, 34% em cima do lucro operacional. Então, vai dar 1.020, a gente chega num lucro operacional líquido de 1.980. Agora, para apurar a base que a gente vai utilizar, que é essa daqui, para fazer a avaliação da empresa, a gente vai apurar, vai fazer os ajustes necessários, ok? Então, esse aqui é o lucro operacional líquido, não é com base nele que a gente calcula, faz a projeção, né, dos fluxos de caixa operacional, né, ou do free cash flow para fazer a avaliação de empresas. Eu vou a esse lucro operacional líquido somar a depreciação, amortização, exaustão, tudo que tiver embutido nos custos e despesas, mas que representa apenas gasto econômico e não financeiro. Então, se houver depreciação, amortização ou exaustão, a gente vai somar. Nesse exemplo aqui, dentro daqueles 7 mil aqui,
nós temos 200 de depreciação. Então, a gente soma ela a esse lucro operacional líquido. A gente subtrai o investimento em imobilizado para sustentar o crescimento da receita bruta. O que significa isso? A empresa faz constantemente investimentos no seu imobilizado para manter a sua capacidade de geração de receita, né? De receita bruta, de venda. Então, ela precisa anualmente, periodicamente, fazer esses investimentos. Então, a gente vai subtrair desse fluxo, ok? Esses investimentos que são realizados, geralmente eles podem ser uma estimativa em cima da receita, né? A gente vai subtrair esse investimento em imobilizado que é necessário para a manutenção das atividades da empresa. E esse valor aqui, pessoal, esse termo, né, investimento em imobilizado para sustentar o crescimento da receita bruta da empresa, né, eu coloquei aqui de maneira detalhada, mas esse é o CAPEX ou CAPEX, vocês podem ouvir dessas duas formas, né, é uma sigla em inglês que determina justamente esse valor, né, esse investimento imobilizado para sustentar a atividade operacional da empresa. Então, é o CAPEX. Então, se você for, muitas vezes você vai encontrar a fórmula para calcular, para encontrar o fluxo de caixa operacional, né? Vai ser o lucro operacional líquido, mais a depreciação, menos o CAPEX, menos o investimento em capital de giro, que também é necessário para sustentar, né, as atividades normais operacionais, a receita, manter a receita da empresa. Então, a gente subtrai e aí chega aqui no fluxo de caixa operacional, né, que é o que de fato a gente vai utilizar. Aqui eu coloquei uma observação que o investimento em capital de giro para sustentar a receita bruta, ele é medido dessa forma aqui, ele é apurado dessa forma. Você vai encontrar, né, identificar qual é o capital de giro líquido no ano anterior, como a gente está aqui em 31/12/2019, né? Nesse caso hipotético, em 31/12/2018, o capital de giro líquido da empresa era de 1.000. Agora, em 31/12/2019, ele é 1.300. Então, houve uma variação positiva, né, um investimento de R$300, né, 300 mil, que a gente está trabalhando, né, com 1.000. Então, eu vou subtrair esse valor, ok? Do lucro operacional líquido para encontrar qual é de fato o fluxo de caixa livre, né, operacional da empresa, ok? Aqui a gente dá a sequência, embora esse valor que é o que a gente vai utilizar, né? Na sequência aqui eu já coloquei algumas informações, porque se a gente fosse utilizar o fluxo de caixa do acionista, precisaria delas, que é o valor, né, que pode ser positivo ou negativo, das captações de recurso de terceiros, né, da empresa, assumindo dívidas, por exemplo, ou amortizando dívidas, e o pagamento do serviço da dívida, que são juros e eventuais custos. Então, nesse período aqui, ela teve esse fluxo de caixa operacional, mas tem aqui uma captação de 400, né, uma amortização, desculpa, né, um pagamento de principal de 400 e o pagamento do serviço da dívida de 100. Então, na verdade, se a gente for trabalhar com o fluxo de caixa do acionista, é esse valor aqui que vai. Bom, então vamos dar sequência aqui agora. Então, aqui, pessoal, nós vimos no slide anterior, né, até aqui, essa parte da planilha, né, que eu coloquei como modelo para a base da estimativa do fluxo de caixa operacional. Aqui já é a planilha com a projeção para o nosso período aqui de estimativa. Então, a gente está trabalhando, né, com dados de 2019, ok? Dados de estrutura de capital, fazendo a projeção para o ano base 2020. Então, a gente vai trazer tudo para 2020, né, para fazer a análise. E o nosso período de estimativa é de 5 anos.
Então, para esses 5 anos aqui, a gente estima os valores exatos, né, fazendo análise, projeção, estimando taxa de crescimento. São 5 anos. A partir de 2025, a gente trabalha com a ideia da perpetuidade. A partir daqui, a gente assume, né, fórmulas matemáticas da perpetuidade para poder eliminar essa questão de que a empresa tem uma continuidade, a gente não sabe por quanto tempo e não é possível estimar aí para valor infinito. Então, a gente trabalha com a ideia da perpetuidade. Aqui é a mesma estrutura que eu mostrei para vocês, né? Essa daqui são os mesmos valores até o fluxo de caixa operacional, porque a gente vai trabalhar aqui. Então, nós temos aqui uma receita bruta, né, de 10 mil, impostos, custos e despesas de 7 mil. Nesse caso aqui, a gente vai trabalhar com a ideia de que esses impostos, custos e despesas durante todo o período de estimativa vai representar 70% da receita bruta, porque é o que acontece nesse período aqui. Então a gente pode trabalhar com essa lógica de percentual. É claro que o ideal é observar se isso é uma realidade também dos anos anteriores, se historicamente a empresa tem esse item de impostos, custos e despesas operacionais da ordem de 70% da receita bruta, a gente pode assumir isso para o futuro, ok? Os impostos, né, 34% é o percentual que de fato é cobrado da empresa, né, é recolhido, então é esse valor. A depreciação foi feita aqui uma estimativa também, pode ser com base histórico ou dados reais, né, você vai abrir as contas sintéticas contábeis da empresa, né, as contas analíticas, desculpa, pega um balanço, DRE, e olha lá na parte analítica qual é o valor de fato da depreciação embutida, ou pega pelo dado histórico, né? Aqui a gente vai estimar, ou chegou-se à conclusão nesse exemplo hipotético, que ele é da ordem de 2%, ok? E aí 2% também da receita bruta, ela está sendo a nossa base para tudo aqui. O investimento imobilizado é da ordem de 4%, e o investimento em capital de giro da ordem de 3%, ok? Tudo em cima da receita bruta. Aqui eu optei por trabalhar com a receita bruta, mas a gente pode trabalhar também com a receita líquida. Se você for trabalhar com a receita líquida, o que muda é que nessa parte aqui você não vai ter os impostos, ok? Você já vai partir direto de custos e despesas operacionais. Esses dados, pessoal, na real, né, quando você pega de uma empresa para fazer a avaliação, você pode trabalhar com os dados históricos fazendo média, ok? E identificando percentuais e com base nisso você vai projetar os anos seguintes, tudo bem? Então aqui a gente tem a base, que é 2020. Para 2021 foi projetado aqui, geralmente quando a gente projeta crescimento de receita, a gente faz de maneira decrescente, ok? Porque lembra que eu falei lá atrás que a ideia é trabalhar esse período de estimativa com base nos projetos, nos investimentos que estão alcançando maturidade, né? Enfim. E aí, se essa for uma realidade para a empresa, a gente já faz uma projeção, uma estimativa de aumento de receita. Você não aplica o mesmo percentual ao longo dos períodos. Geralmente a gente faz uma aplicação decrescente, porque se para o ano de 2021, nesse caso aqui, a gente projetou um crescimento de 20%, para 2022 eu já faço um ajuste a menor, dependendo daquilo que a empresa tem de investimento agora, que está em ponto de maturação, por exemplo, e que tende a depois não manter um volume de produção, enfim, ou algo assim. Então isso tudo é a parte subjetiva da análise que a gente falou lá atrás. Você vai ter que estimar uma taxa de crescimento da receita, né? Aqui, nesse exemplo, a gente optou por trabalhar com 20% no primeiro ano de crescimento, 15% no segundo, 10% no quarto e 5% no quinto ano de projeção aqui, ok?
desculpa, quarto, né, que eu falei, primeiro ano, segundo, terceiro e quarto. É o quinto de projeção, mas a gente trabalhou de ano a ano, né, a redução gradativa na projeção. E aí, nesse caso aqui, o ajuste é só na receita. As outras contas todas, elas vão trabalhar com os percentuais estimados aqui. Então, para 2021, a receita passa de 10 para 12 mil, consequentemente, 70% dessa receita passa a ser 8.400, lucro operacional 13.600, imposto 34% em cima de 3.600, que vai dar 1.224. Lucro operacional líquido 2.376. Estimativa aqui de depreciação embutida 2%, né? 2% da receita vai dar 240. O investimento, né, também é 4% em cima da receita, 480, investimento em capital de giro, 360, que é 3% em cima da receita, e aí o fluxo de caixa operacional aqui vai para 1.776. E assim a gente faz para 2022, 23 e 24, ok? Bom, feito isso, a gente vai estimar qual é a taxa de desconto, qual é o WACC ou CMPC, custo médio ponderado de capital da empresa. Para fazer esse cálculo, a gente precisa dessas informações aqui, que são a estrutura de capital base, que é o que a gente vai utilizar do ano de 2019, que é o balanço fechado, né, da empresa, é a real da empresa. Então, nós temos aqui, olhando, né, o balanço que eu apresentei para vocês, nesse momento aqui, nós tínhamos 8 mil de capital de terceiros e 12 mil de capital próprio. Então, o investimento, né, uns 20 mil aqui de investimento na empresa, capital de terceiros, capital próprio. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui, pessoal, é o WACC, né, o custo médio ponderado de capital, mas eu fiz de maneira mais prática. Vocês vão observar que eu não usei a fórmula, mas se você usar a fórmula, é o mesmo valor que a gente vai encontrar aqui. O custo médio ponderado de capital é 11,6 e eu cheguei nele dessa forma aqui. Capital de terceiros 8 mil, capital próprio 12, total 20 mil, ok? A empresa tem o benefício fiscal, né, da dedução do imposto de renda, as dívidas, ela é tributada então pelo lucro real. Então, a gente vai fazer o ajuste do imposto de renda. Então, eu coloco aqui qual é a participação do capital de terceiros e do capital próprio em relação, né, ao total. Então, 8 mil representa 40% de 20 e 12 mil representa 60% de 20, ok? O custo do capital de terceiros, eu ajustei ele aqui, ok? É claro que eu estou partindo de informações que o problema me deu, de que o custo do capital de terceiros é de 10%, e eu ajustei esses 10% com a alíquota do imposto de renda. Então, tá aqui. Lembra que a gente fazia isso lá na fórmula do custo médio ponderado de capital. Eu tenho a taxa, né, o custo do capital de terceiros, vezes 1 menos a alíquota do imposto de renda, que é 0,34. Então, o custo líquido, né, da dívida é 6,6. Então, tá aqui. E o custo do capital próprio, né, hipoteticamente aqui, ele é de 15%. Fazendo a ponderação, eu tenho aqui 6,6 vezes 40%, que é a participação do capital de terceiros, vai me dar 2,6%. E 15% vezes 60%, né, que é a participação do capital próprio, vai me dar aqui 9%. Então, o custo médio ponderado de capital é 11,6%. Se você jogar na fórmula que a gente viu quando estudou a avaliação de projetos, você vai encontrar os mesmos 11,6%. Bom, feito isso, a gente vai calcular o valor presente do período de estimativa, que é exatamente esse daqui, ok? Eu vou trazer isso aqui a valor presente utilizando o custo médio ponderado de capital, que vai dar 7.843. Só vou chamar a atenção de vocês para um detalhe. O valor presente, né, a gente pode usar a fórmula do valor presente, que a gente já trabalhou
no Excel, no conteúdo anterior, com um detalhe. Nesse exemplo aqui, a gente está trabalhando como base, como o momento presente, o ano de 2021. Então, se eu selecionar aqui VPL e colocar esse valor todo, ele vai trazer o valor presente antes de 2020, ele vai trazer aqui para 2019, digamos, né? Então, para corrigir isso nesse caso, o que a gente faz? Coloca aqui a fórmula do valor presente. Considerando que eu quero trazer para 2020, eu vou selecionar o custo de capital, que é aqui o F43, ok? E o período do H até o K. Aí é o fluxo de caixa que eu estou trazendo a valor presente. E eu somo simplesmente o fluxo de caixa operacional do ano 2020, porque ele já está no momento presente, então não precisa ser descontado, ok? Então é só esse detalhe que a gente faz quando está dentro do ano base trazendo o valor presente. Vai dar aqui 7.843. Agora vamos lá ver como que a gente vai calcular a perpetuidade. Então, primeira coisa, eu já coloquei aqui, né, o valor presente da perpetuidade, né, vai ser 13.700. Mas como que a gente chega nisso daqui? Primeira coisa, para calcular o valor presente da perpetuidade, né, que vai ser feita aqui a partir do ano de 2025, a primeira coisa é estimar o G, que é uma taxa de crescimento anual. Essa taxa ela não pode ser maior do que a previsão do PIB de longo prazo. Então, aqui a gente estimou, colocou nesse exemplo hipotético aqui 0,5%, ok? Ele não pode ser maior do que a previsão de crescimento do PIB. Aí, feito isso, estimando essa taxa de crescimento, a gente vai estimar o fluxo de caixa operacional para o ano 2025, ok? Para estimar esse fluxo de caixa para o ano 2025, nós vamos pegar o valor do fluxo de caixa operacional de 2024 e multiplicar pela taxa de crescimento estimada aqui. Então, tá tudo com fórmula, viu? Para depois facilitar o entendimento. Então, eu tenho aqui o fluxo de caixa líquido, né, operacional de 2024, que é 2.359, multiplicado por 1 mais a taxa de crescimento, 1,5. Então, a estimativa de fluxo de caixa com base no crescimento da perpetuidade para 2025 é 2.371. Observa que aí eu já não estimei mais nada aqui dentro. Eu peguei só o valor líquido, o fluxo de caixa operacional de 2024, apliquei a capitalização aqui para 2025 com base na taxa de estimativa aqui de crescimento anual, ok? Então, esse aqui é o fluxo estimado já previsto para 2025. Agora, a gente traz o valor da perpetuidade para o ano 2024. De que forma? Coloquei a fórmula aqui também para facilitar para vocês depois o entendimento. Eu vou utilizar esse fluxo de caixa que eu estimei para 2025, 2.371, dividido pelo custo de capital menos a taxa estimada de crescimento. A gente faz esse ajuste no custo de capital, ok? Então, o valor da perpetuidade aqui, né, se eu quiser trazer o valor da perpetuidade para o ano 2024, nesse campo aqui, né, eu vou trabalhar dessa forma. O valor do fluxo estimado para 2025 dividido pelo custo de capital menos a taxa de crescimento, ok? Então, tá aqui o valor estimado para 2025, que é a célula D55, dividido por o custo de capital, né, o custo médio, que é 11,6, menos 0,5. Então, o valor presente da perpetuidade lá em 2024 é 21.282. E aí, agora eu quero trazer esse valor presente da perpetuidade para
o 2020, ok? Porque o valor presente do período da estimativa está aqui, em 2020, né? Então, para trazer o que está lá em 2024, né, da perpetuidade para 2020, é simplesmente aplicar a fórmula da descapitalização utilizando o custo médio ponderado de capital. Então, eu vou pegar 21.282, né, que é a perpetuidade a valor presente lá em 2024, dividir por 1 mais o custo de capital elevado a 4, ok? E aí a gente chega aqui em 13.700. Ou eu posso jogar também a fórmula do VPL aqui, ok? Trazendo para 2020, que vai dar o mesmo valor. Então, eu tenho aqui 13.700, ok? Então, o valor da empresa, né, que está aqui, vai ser a soma do valor presente do período explícito, que é o período da estimativa, mais o valor presente da perpetuidade, que é a partir de 2025, inclusive, né, 2025. Então, a gente tem aqui 7.843 mais 13.700. Então, o valor dessa empresa nesse ano de 2020, com essas características que nós vimos aqui, é 21.543. Se a gente quiser fazer uma aproximação, uma estimativa do valor da empresa para os acionistas, né? Então, qual é o valor da empresa tirando o capital de terceiros, eu tenho aqui o valor da empresa menos o valor das dívidas, né, o capital de terceiros, que é 8.000, mais o valor do caixa excedente que a empresa tem. Então, a gente chega aqui em 14.543, ok? Embora o objetivo com essa avaliação seja chegar aqui, tudo bem? Porque se a gente quiser trabalhar com fluxo de caixa livre para o acionista, é outra fórmula, tá? Que também pode ser colocada em planilha do Excel e não há dificuldade em calcular o método. Vocês vão observar que isso aqui, essa ideia da perpetuidade, né, de uma estimativa para um período que não é possível ou que não é tão exato você começar a estimar ano a ano, como a gente fez aqui nesse universo de 5 anos, a gente trabalha com essa lógica da estimativa por meio da perpetuidade. Então, isso aqui são cálculos, né, tem uma lógica por trás, mas não é essa a dificuldade com o método, porque você vai usar uma planilha que faz, depois você só muda os valores e ela já te dá o resultado. A dificuldade está justamente aqui, em como que você vai fazer a estimativa da receita bruta, como que você vai estimar qual é o percentual da receita bruta consumido em impostos, em custos, despesas, ok? Se isso aqui vai se manter, por exemplo, se o CAPEX vai se manter ao longo desses 5 anos em 4% ou não, se você vai jogar um percentual no ano 1, 2 e outro a partir do terceiro. Então, é essa parte que dá margem, né, à interpretação, à subjetividade, à dificuldade de, digamos assim, né, fazer a avaliação, ok? O método em si não há dificuldade. A grande questão é como fazer a estimativa. Se vai fazer para 5 anos, se vai fazer para 10, se a empresa tem dados estáveis para fazer uma projeção, né, para um período explícito aqui um pouco maior, ou se é melhor estimar realmente um período menor e jogar já o restante na perpetuidade. Então, essas são respostas que a gente precisa ter antes de fazer, de iniciar o processo de evaluation, ok? Então, pessoal, é basicamente com esse modelo que a gente vai trabalhar, né? Eu vou colocar também outros exemplos e a gente vai praticando ao longo dessa semana essa metodologia. Então, além da videoaula, né, a gente vai ter lá no Moodle os exercícios, alguns casos para vocês praticarem, e em caso de dúvidas, né, utilizem o fórum de dúvidas da semana e participem também da nossa aula online às terças-feiras, ok? Bom estudo para vocês, pessoal. Um abraço.